Olá, Rede Barra TV, Clube das Empresárias. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema economia de impacto, desenvolvimento financeiro, econômico, presença das mulheres na gestão política, presença das mulheres na gestão privada. Estamos aqui com a nossa querida Cláudia Januzzi, que esteve com a gente no último encontro. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem, Margarete. Prazer estar aqui de novo. A Cláudia, como vocês sabem, é assessora do Estado para as questões muito interessantes ligadas às políticas e também à gestão da economia de impacto. Conversamos sobre isso no nosso último encontro. Se você ainda não teve tempo, dá uma olhadinha lá que você vai gostar, tá bom? E a nossa convidada especialíssima hoje é a querida Michelle Bouvier. Ela tem uma história maravilhosa de vida, ela tem uma estrutura de formação bem diferenciada, mas hoje nós vamos conhecer o trabalho dela, que se chama Grupo C7, ou C7 Group. E ela vai dizer por que ela fundou, que ela é CEO, que ela é fundadora, é uma ONG, não é? Que se caracteriza como um instituto, e ela faz, entre outras coisas interessantes, o trabalho ligado à capacitação de mulheres, sabe aonde? No mundo corporativo, no mundo empresarial privado. Como aprender a trabalhar com qualidade, autoridade, legitimação dentro das empresas. Você é formada, você tem pós-graduação, mas você ficou em casa cuidando das crianças e perdeu aquele time, precisa se atualizar, você precisa fazer capacitação, não é? Então, nós vamos conversar aqui, entre outros assuntos, sobre esta capacitação diferenciada, que é para aquelas mulheres, não é, que precisam estar no mercado de trabalho, mas que estão sendo observadas como a mamãezinha que precisa ficar em casa, coitadinha. Não tem coitadinha. Deleta o coitadinha. Você que também se acha que está em casa, nossa, eu não tenho como, você tem como sim, tá? Mesmo que você ainda não tenha a sua graduação, você faça a sua graduação online, porque tudo tem solução, tá? E é por isso que nós estamos aqui hoje. Vamos conversar inicialmente com a nossa querida Michelle. Bem-vinda, Michelle. Obrigada. Você é CEO. Olá, Cláudia. Aí, obrigada, bom te ver. São obrigada, amigas. Margarete. Você, então, é CEO de um espetáculo de proposta, não é? Vamos falar um pouco sobre isso. Olha, eu me sinto muito orgulhosa. Eu sou uma mãe orgulhosa dos meus produtos, eu falo, porque eu hoje gerencio uma empresa que nasceu de dificuldades que eu também passei na vida. Eu comecei a empreender aos 8 anos de idade, vendendo coxinha na porta do Banco do Brasil e na porta da escola. Hoje eu estou com 45 e nunca mais eu parei. Então eu digo que eu tenho mais de 25 anos de experiência no mundo do empreendedorismo. Aprendi ali, na ralação, como é que funciona e quanto é difícil a gente empreender. Mas, como você disse, é possível, e hoje a gente tem ferramentas infinitas, gratuitas, inclusive, que oferecem oportunidade de capacitação para as mulheres, homens, enfim, quem quiser, na palma da mão, que é o celular. Você tem aí infinitas plataformas, infinitos aplicativos que você pode buscar para se capacitar. E pessoas, como a minha empresa, como eu, que trabalham, eu tenho uma empresa hoje que é voltada para a valorização do empreendedorismo feminino, seja com a ONG OC7 Instituto, que é um instituto voltado para a oportunidade de capacitação de mulheres e jovens adultos em comunidades aqui do Rio de Janeiro, e a minha empresa, que é o Grupo C7, que oferece mentorias, palestras e trabalhos no corporativo para grandes empresas e no quesito individual para mulheres que participam das mentorias. Então, você faz uma assessoria à mulher que precisa estar atualizada para entrar no mercado de trabalho, assumir muitas vezes para voltar para o mercado de trabalho, né? Porque como a gente já até discutiu aqui, se juntar essa mesa aqui de formação, aqui são três, quatro graduações aqui, mais 3 aqui, mais 3 aqui, tirando as pós-graduações, né? Sim. A gente já bateu aí o índice de capacitação vezes muitos, né? No país, até
pouco tempo a gente teve um índice alarmante aí, infelizmente, da questão de educação no país, né? Sim. E eu entendo, eu gosto muito de política, eu busco muito entender sobre política, porque eu acho que isso é primordial para quem está no mercado do empreendedorismo. Para nós, mulheres mães, nós precisamos entender sobre política para principalmente entender sobre a economia da política ou a política da economia. É verdade. Então, até essa ligação nossa que vem de encontro com isso, porque a Cláudia opera diretamente dentro desse setor, né? E quando eu criei a ONG, eu comecei a me deparar com as dificuldades de entender o quanto é difícil você construir um CNPJ para poder ter tudo legalizado, como a ONG, e muito menos você conseguir subsídios governamentais, municipais, governamentais, tudo mais, porque é muito difícil você conseguir chegar lá em cima. E aí eu entendi que a gente poderia agir no setor privado. Então, hoje eu busco captação de empresas, de parceiros, de pessoas no individual e no privado, para que a gente, na maioria das vezes, distribua para as ONGs assistidas. Então, eu tenho ONG na Cidade de Deus, eu tenho ONG no Itaiangá, eu tenho ONG no Alto da Boa Vista, eu tenho ONG na Tijuca, onde a gente vai vendo as dificuldades ou os eventos e as promoções que eles têm para mulheres, jovens, adultos e crianças, e a gente colabora com essa... Então, você tem uma espécie de, vamos dizer assim, um enfrentamento inicial, Sim. que é a grande conscientização do ponto de vista profundo dessa palavra, Sim. não é? Não é uma coisa não falada, superficial. não é superficial. É. Das empresas, para que elas entendam que as mãos de obras, digamos assim, qualificadas, elas precisam passar por uma atualização, né? Uma capacitação. Sim. E isso não tem uma segunda leitura. Não. Nós não temos, é? nós temos um déficit gigantesco Isso. de mão de obra, por exemplo. Exatamente. Então, nós temos, por um lado, uma potência, que é a mulher, que por algum motivo saiu do mercado, não precisa exatamente ter sido mãe. Pode ter sido alguma complicação de saúde imediata, ali naquele ano, 1 ou 2 anos. Mas que em grande, desculpa te interromper, que em grande parte dessas mulheres que saíram do mercado formal permanecem gerando economia no mercado informal. Porque ela saiu porque se tornou mãe, Sim. porque muitas vezes, quando a gente fala de uma classe menos favorecida, o pai não assumiu a paternidade, sumiu, desapareceu, e ela precisa sustentar uma casa com 2, 3 filhos. Sim. E ela vai para a informalidade. É verdade, mas assim, o nosso foco é entender por que as coisas embarreram. No sentido... de algumas empresas privadas. Por que há sempre aquela leitura? Eu não posso contratar porque ela acabou de casar e ela vai ter filhos, ela vai pedir licença-prêmio. Então, tem uma série de conceitos pré-estabelecidos, inconscientes, que vê a mulher que sai do mercado de trabalho como não portadora de uma potência de trabalho qualitativo. Mas é nesse momento que eu acho, Margarete, aí falando como poder público, né, que você precisa realmente instituir políticas públicas que favoreçam pessoas como a Michele, que queiram de forma privada estabelecer o seu processo de responsabilidade social na mudança do ambiente, para que você possa gerar recursos até para essas pessoas de forma privada, para que elas possam investir em melhorar o ambiente. Precisamos de gestão política, de leis que considerem a mulher que precisa voltar ou que precisa se recolocar, porque às vezes não foi uma questão de filho nem de casamento, foi uma questão pessoal. Agora, todas as vezes que esta mulher vai se apresentar e que ela parou por algum motivo, ela tem uma segunda leitura. Concorda comigo? Eu concordo. Ou até por etarismo. Não é? Eu concordo. Até por etarismo. Por exemplo, eu tenho mais de 60 anos, tenho 62 anos. Como não é o meu propósito, mas é só uma suposição, uma hipótese. Como uma mulher de 62 anos...
hoje seria compreendida no mundo corporativo. Ai, não, é um reaproveitamento que ela já está aposentada, não é assim? Quando eu me aposentei... Nós temos essa linguagem, mas nós temos novos posicionamentos também. Novos posicionamentos. Sim. Eu passei por uma leitura de... uma empiria, uma experiência minha. Sim. Você falou de uma experiência, não é? E eu vou falar, quando eu me aposentei e recebi os documentos e tudo certo, naquela semana eu estive no local do trabalho. As pessoas que trabalhavam comigo diariamente quase que me puxaram uma cadeira e falaram assim: a senhora quer um copinho de água? Falo, gente, eu só cumpri o meu tempo de trabalho, mas eu estou altamente produtiva. Anos de ontem para hoje. É uma palavra que traz um peso muito grande. Então, aposentadoria, etarismo, mulher que teve filho, que parou, foi viajar. Eu quero passar 3 anos em Inglaterra, Paris e Bélgica, porque eu gosto. E ela quer voltar, ela tem um preconceito. Esse preconceito precisa ser batido, desconstruído. Eu entendo que existe o preconceito dos dois lados. Existe o preconceito do social em si e existe o preconceito da própria mulher. Exato. Que falta o autoconhecimento, exatamente, a segurança. Então, assim, eu até trouxe aqui para mostrar para você o nosso livro, rica de propósitos. Daqui pode levantar para a câmera, por gentileza. Para onde que eu miro ele? Para cá. Que é o coraçãozinho da nossa história, que deve estar sendo lançado em setembro. E ele traz justamente produtividade assertiva com inteligência emocional igual a lucros reais. Então, se a gente não trabalhar inteligência emocional, autoconhecimento e saber que eu tenho o poder de fazer, independente do que o social lá fora está dizendo, eu vou dar o meu jeito de provar que eu posso fazer. É porque tem uma lacuna muito grande da mulher que tem uma vontade de trabalhar, mas existe alguma coisa que nela que fica gravado. Não pode. Exato. Você não vai ser bem aceita. Gente, para com isso. E vem o medo, vem a insegurança, vem um papo monte de coisa. Necessidade de você ter que se restabelecer eternamente, uma hora esse eterno precisa estancar. Você se posiciona e segue o rumo, porque ficar caindo, ficar se auto-lamentando, ficar se subestimando, ninguém mais tem condições de aceitar isso, porque isso está tornando uma trave para todas nós. Margarete, mas eu acho que isso passa também por um momento que a gente viveu, onde se falava muito de empoderamento feminino. Eu detesto empoderamento feminino. Sabe por quê? Porque empoderar quem já tem poder, desculpe, é você chovendo molhado. Aí essas que precisam... As mulheres só precisam entender qual é o poder que tem. Por exemplo, você está falando de você, uma mulher de 62 anos... Gente, o poder que você tem da história do que você já viveu e das experiências que você pode compartilhar, nenhuma menina de 20 anos, por mais preparada academicamente que seja, ela vai conseguir fazer. Então, essa menina de 20 anos, ela precisa obter o caminho dela dessa segurança. E aí entra a psicologia ela não consegue chegar também, porque nós não temos a experiência no mercado com mulheres que estão ali disponíveis para justamente poder orientar qual é o caminho. Então fica assim, então uma moça maravilhosa, uma pessoa do bem, uma pessoa que tem capacidade, que é uma pessoa de bom coração, que tem uma inteligência diferenciada, com o objetivo de entrar no mercado, se perde na mesmice, fica insegura, cai muitas vezes na depressão, fica aquele ciclo vicioso, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Aí o marido, muitas vezes, infelizmente, elas entram na questão da violência psicológica doméstica, vê ela titubear, patrimonial, vai lá e piora a situação, e nós entramos eternamente num círculo de situações. E esse é o intuito da sororidade, de verdade, das mulheres se ajudarem a encontrar o poder que cada uma delas tem. Né? Eu digo o seguinte, se você colocar um macaco para nadar, ele vai ser muito pior do que um peixe. Se você colocar um peixe para subir numa árvore, ele nem vai conseguir. O que eu acho que falta para a mulher é só ela identificar o poder que ela tem. O poder que ela tem. Porque se você colocar um macaco para subir na árvore, ele vai ser muito bom. Se você pegar o seu poder de uma mulher com 62 anos ou de uma mulher que não é tão capacitada, mas você tem o seu poder e desenvolver isso. Exatamente. E as mulheres muito bem situadas, só as mulheres muito bem situadas, e aí eu vou dizer isso,
até com um pouquinho de resquício de chamar a atenção, porque muita mulher, às vezes, não ajuda outra mulher por questão de vaidade. Sim. Então, Mulher as tem que ser mulheres segura bem sobem. situadas, Aí subiu, elas têm, já- elas muito bem situadas, elas conseguem ajudar outras mulheres. A gente tem uma série de redes de apoio de mulheres empreendedoras, empresárias, mulheres que fazem negócios que são essenciais e primordiais para que essa mulher descubra o seu valor e consiga realmente desenvolver o poder que ela já Nossa, tem. Cláudia, Isso a gente exatamente. trabalha muito E dentro ela das, tem a das ONG pra mentorias e das palestras que a gente oferece no comunitário, que é essa parte da autovalorização, da autovalidação. Eu Sim. preciso antes ser validada por mim mesma para depois buscar a validação do outro, mas a gente vive no oposto. No oposto. A gente está sempre buscando a validação do Não, outro. falou tudo. E quando a gente fala da questão da violência, de tudo mais, assim, é um conjunto de coisas. Por isso que eu acho tão importante o papel da Cláudia frente a essa função dela no governo, essa linguagem que você tem de levar esse poder, isso tudo, que é o que eu trabalho incansavelmente. Eu falo que esse livro aqui é um manual. Eu começo no início do livro até o fim do livro repetindo as mesmas coisas, porque a gente precisa repetir até que isso se torne a nossa realidade. É verdade. E a nossa realidade não pode ser todas as vezes que a gente liga o jornal, a televisão, alguém está falando que aumentou o índice de mulheres assassinadas, violentadas, Exatamente. agredidas. Isso não é Não referência para mim. Eu não queremos quero que isso mais seja a minha ouvir referência. mulheres agredidas. A partir Nem por daí que eu palavras, transformei não é? o meu caminho e comecei justamente a falar sobre saúde financeira. Exatamente. Eu falei, se eu não trabalhar com a saúde financeira, que é o global, nós temos o índice de maior público votante, mulheres. O índice de maior formação acadêmica, mulheres. O índice eu esqueço o termo agora, de pessoas que sustentam o lar. De Tem um arrimas nome de família. Arrimas de família, que seja, mas tem um outro nome técnico que se Provisores. usa. Provedores. Provedores do lar, do que lar. sustentam o lar. São mulheres. Então, assim, gente, como que a gente pode viver no sub? Não dá. Sabe? E não é sobre brigar, não é feminismo de ficar com Não, o cabelo não no é sovaco, feminismo. Nada disso, Nada pelo disso. amor de É, Deus. é. Eu, por exemplo, sou casada, meu marido é meu parceiro. Agora, ele compreende que tem questões que ele precisou se readaptar para entender a linguagem de uma mulher poderosa que ele se casou, que escolheu ser mãe por 10 anos e ele me ajudou com que eu pudesse ser mãe por 10 anos. Tudo bem que eu não tive muita opção com o trigêmeos, né? Trigêmeos. Eu não tive muito para onde correr. Que bênção. Mas reaprender essa linguagem de como nós nos comunicamos com o universo masculino, porque eles têm muito que nos ensinar, porque eles já Sim. estão no mercado há séculos. Sim. E nós E, estamos aliás, com um poder enorme nós hoje. precisamos aprender Exato, isso, exato. mas que isso não seja um aprendizagem. Não é uma guerra. Não é uma guerra. Não é um aprendizado de poder. Olha, eu sei, eu mando em você, seja em que for, trabalho, emprego, igreja, palestra, loja, shopping, comércio. Existe uma linguagem subliminar que precisa ser equilibrada. Sim. Não é? Da inferioridade. Da né? inferioridade. Na verdade, eu acho que as mulheres precisam entender que quando elas têm um companheiro, eu também sou casada há 30 anos, tenho 3 filhos, não trigêmeos, mas em fases diferentes. Eu acho que a mulher tem que entender que ela tem que se preparar para estar com alguém porque ela quer, não porque ela precisa. Exato. Com certeza. Principalmente na dependência financeira. Exato. A emocional também. Mas porque, na verdade, é um importante ciclo, isso. né? Se você tem uma dependência financeira, automaticamente você tem uma dependência emocional, porque você fala, Sim, com ele certeza. brigou comigo, mas se eu me Mas separar, eu vou como é que morar eu vou onde? resolver as Morar coisas onde? Como é que eu vou amanhã? criar meu filho? E a, E aí, quando a gente mensalidade fala- das crianças a são gente 3 fala, por exemplo, na ai, escola. Dá o quê? 8, 10 mil reais? Sim. Como é que não sai de casa? Não quer sair da cobertura, não quer sair do Pois é, apartamento, então mas nós vai pra temos que onde? também fazer uma Faz o quê? conscientização do preparo para a mulher que vai casar, né? Vai Exato. casar, eu tenho uma Eu falo, verba, eu contrato tenho é um apoio, casamento. eu tenho Casamento é imóveis. contrato, aliás, é isso. Eu tenho, se algo acontecer, eu tenho como me resolver. Isso em diferentes classes sociais, tá? Porque eu Sim, a ando gente muito está em falando comunidade. de um modelo global aqui, A gente está né? falando, eu ando bastante em comunidade, inclusive a gente vai receber, né, a subsecretária aí de Ações Comunitárias, a Carol, que a gente foi muito parceira nos últimos tempos acerca disso, e
a gente andando em comunidade, você via as mulheres que realmente se submetem a situações subhumanas por conta da dependência financeira, entendeu? Desequilíbrios psicológicos gravíssimos. Graves, de Mas não psicopatas, precisa ir longe, de não precisa ir longe. violência sexual afetiva. Se a gente andar aqui, né, eu como atuação na psicologia, eu trabalhei na área de casal e família, e a minha primeira atuação foi psicologia hospitalar. E eu descobri a violência contra a mulher trabalhando na oncologia, porque as mulheres eram abandonadas. E elas se submetiam ao abandono dos maridos que começavam a traí-las, e o maior choque para mim foi uma mulher que o marido falou assim: eu tenho asco de você, quando ela teve que fazer a retirada das mamas, e levava a amante para dentro de casa. E ela tinha que ficar com ele porque ela dependia do plano de saúde. E tem toda uma leitura subjetiva da mulher com câncer e não era. E assim, e aí a gente volta para a leitura da mulher, da psicologia patrimonial, da violência patrimonial, da violência psicológica. A gente não está falando de mulheres em situações de escassez. A gente está falando de uma mulher que mora num super apartamento andando num carro importado. E não, mas ela só tem acesso ao cartão de crédito. Essa condição de só moças e senhoras humildes sofrerem esse horror. Já passou. Bom, estamos tem aqui. Tem horas de papo aqui. Né? Maravilhosas. Nós estamos hoje encerrando o nosso encontro com esse papo maravilhoso, super empolgante, porque quem é que realmente quer isso, o bem das mulheres, que não se empolgaria, não é? Quem é que não teria essa verve, essa vontade de dizer, não é? Palavras que venham a sacudir nós todas, não é? Certas circunstâncias, né? Precisamos sair dessa, né? Não são todas, mas nós precisamos, unidas, sair desse coletivo que nos persegue de maneira inconsciente, talvez. Muitas vezes não fazem por mal, nem se entendem no papel da crueldade psicológica. É verdade. Nossa, mas eu não falei nada, não é? Então, o que aconteceu aí entre o homem e a mulher? O que aconteceu nos novos tempos, né? Não, que a mulher ficava em casa, ela ficava mais calada, agora a mulher fala mais, enfrenta. Afinal de contas, do jeito que está, nós não podemos mais aceitar. Tá? Fique conosco. Teremos agora a nossa temporada em continuidade com a nossa querida Cláudia. A nossa querida Michele, ela vem agora numa outra proposta de projeto conosco, você vai acompanhar, e você também pode deixar aqui nos comentários o que você acha disso tudo, tá bom? O Clube das Mulheres é da Rede Barra TV. Até a próxima. Beijo para vocês. Obrigada. Beijos.